Oi, oi, gente boa, gente querida. Deus nos abençoe a todos, a você, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã, todos vocês que chegam aqui, que Deus os abençoe e lhes dê entendimento, compreensão, para que o Evangelho seja discernido. Essa é uma palavra espiritual, que se discerne espiritualmente. Ela não se discerne matematicamente, ela não se discerne neurologicamente, não é um esforço de cerebração humana, ela é algo que frequentemente é contraintuitivo em relação aos nossos hábitos lógicos de comportamento, de resposta, de reação, de atitude. É Paulo quem diz que o Evangelho é loucura. É loucura para filósofos, é loucura para religiosos. Até a teologia monoteísta dos judeus olhou para o Evangelho e disse: é loucura. Ou olharam para Jesus e disseram: é um endemoninhado. Ele fala pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Ou houve aqueles que dissessem, conforme o Evangelho nos diz, ele é um suicida. Está dizendo isso porque não tem nada a perder. Como é que vocês vão seguir esse cara? E toda vez que você ler o Evangelho, ouvir o genuíno Evangelho, o puro Evangelho de Cristo, leve em consideração essa dificuldade cognitiva. Tem que haver uma inversão radical de valores, tem que haver uma ressignificação de conteúdos, de sentidos, de interpretações. A vida tem que ser recolocada no lugar dela segundo Deus. Como a gente já viu aqui no curso dessa exposição de Mateus, Jesus dizendo que aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Eu sou tão radical aos nossos ouvidos, a nossa acumulação de sabedorias, e cada vez mais a gente ouve as pseudo-sabedorias que as pessoas expõem aos milhares, aos milhões. É a plataforma da internet que nos permite ver isso. Aí você vê que a pessoa vai falando uma coisa razoável, assim, 30% da introdução, e de repente ela perde a linha, perde o objetivo, porque não olha para a vida tendo Jesus como chave hermenêutico interpretativo. Então, às vezes começam bem, mas concluem de maneira horrorosa. Você começa a ouvir e diz: bom, Evangelho, que vem aí. Uma pessoa menos experiente já compra o pacotão inteiro. Mas quem tem a acurácia da mente de Cristo, a referência
enraizada do Evangelho na mente, discerne que aquilo começou até com linguagem, forma, expressão, ou alguns contornos de Evangelho, mas a conclusão é a negação do que foi o introito, a introdução. Isso é para recortar na mente, no coração, para todo mundo saber como as coisas andam fluidas e confusas para todo lado, e você vive comprando gato por lebre. Aqui a gente chegou, tendo feito o parêntese em Mateus 26 e entrando em João 13, já chegamos ao final do capítulo 16 de João, para entrarmos no capítulo 17 e concluirmos no final do capítulo 17, início do capítulo 18. E aí a gente volta para Mateus, para darmos sequência aos últimos capítulos de Mateus, o 26, o 27 e o 28. E aí a gente fecha um ciclo da minha vida também. E que eu deixo aqui, embora eu já tenha feito exposições de Mateus de ponta a ponta, desde o tempo que eu era pastor em Manaus, depois na Igreja Presbiteriana Betânia, depois numa quantidade enorme de falas, de cursos, de eventos, de tudo. São muitos anos, muitos dias e dias e dias de trabalho, todo dia é dia de trabalho prazeroso da exposição do Evangelho na minha existência. E eu deixo isso aqui como um legado para você, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. A imagem vai ficar mais ruim, mas para isso também existe hoje inteligência artificial para renovar, para recolorir, para trazer nitidez, para um monte de coisas, de modo que eu faço isso com a consciência dos tempos, na esperança de deixar com vocês uma coisa de durabilidade grande, que os ajude a se orientarem no meio da loucura absoluta. Já está uma loucura impensável de apostasia inconcebível entre nós, mas nós ainda estamos longe do que virá. O que virá será assustador. Eu não estou aqui para tentar panicar ninguém, mas apenas, como Jesus fez, tentando prevenir, para que quando aconteça cada vez mais, ninguém se escandalize, ninguém perca a fé, ninguém desista da caminhada. Certo, Clarinha? Olha só, você que chegou aqui agora, se não é inscrito no canal, se inscreva, toque o sininho e deixe o seu like, por causa do algoritmo que só entende essa linguagem. Eu parei na sexta passada, aqui em João, no capítulo 16, verso 24 para o 25. De fato, eu terminei o verso 24, eu vou relê-lo, para que a gente recomponha um pouco as últimas coisas que eu disse. A partir do verso 23. Naquele dia, que é o dia que iria chegar depois da morte, do vazio, do inferno, conforme eu descrevi, a subjetividade existencial infernosa de tristezas do inferno que esses indivíduos viveram. Aí eu falei sobre a dificuldade de entender o significado do eterno. Se você não tem hoje em dia a capacidade de distinguir entre espaço-tempo, que é o que tem medição quantificável em tamanho, espaço e tempo, em distância de tempo, espaçamento temporal de tempo. Isso é que habita o ambiente do finito ou do infinito, do fim ou do sem fim. São essas coisas relativas ao espaço-tempo. Espaço e tempo não são mais separáveis, eles são as mesmas coisas.
Houve um tempo em que se dizia no espaço e no tempo, porque eram pensadas como coisas diferentes no pensamento filosófico leigo e teológico leigo. Mas a física vem provando que espaço-tempo se misturam. É alguma coisa que se entrelaça, que se pervade. E um praticamente não existe sem o outro. De modo que, quando a Escritura, especialmente o Evangelho, fala de eternidade, fala do eterno, ele não está falando de nada nem de ninguém que habite o espaço-tempo. O espaço-tempo habita o eterno. É uma expressão relativa daquilo que procedeu da eternidade. Mas não é algo que possa ilustrar o significado de eternidade. Dizer, Deus vai botar alguém no inferno para ficar sofrendo ali, sem fim. Isso é uma limitação cognitiva da compreensão de espaço-tempo e do significado de eternidade. E eu comparei isso ilustrando metaforicamente com a diferença entre macrocosmos e microcosmos, mecânica quântica, onde tudo que é impossível no macrocosmos é possível no microcosmos, e aonde a gente tem ilustrações extraordinárias do significado do estar em mais de um lugar a um tempo só, onde o espaço e o tempo não são determinantes, e é onde as coisas são medidas no nível de imensurabilidade que não é compreensível para os sentidos de quem só olha para o macrocosmos e para o espaço-tempo como uma linearidade. Lembram disso? Aí, depois de ter falado daquele inferno de 3 dias, que não é medido por dias, mas por existencialidade e agonia, naquele dia, Jesus diz, depois que eu sair da morte, nada me perguntareis. Vocês não vão me perguntar mais nada. Vocês vão ter passado por uma experiência de explicação absoluta. A ressurreição é a resposta às perguntas que vocês não conseguiriam nem elaborar. A ressurreição de Cristo é a resposta às perguntas que nós não conseguiríamos nem elaborar. Quando ela acontece, ela silencia as questões. Só não silencia quando a experiência da certeza da ressurreição não tomou conta total e absolutamente da gente, mas quando ela nos embrenhou, nos pervadiu, nos possuiu e nos tomou, ela silencia até as questões que a gente não tinha ainda imaginado fazer. Por isso é que Jesus diz, naquele dia, pós-ressurreição, pós-vitória sobre a morte, sobre o espaço-tempo, sobre a cessação da vida, sobre o derramamento de sangue, sobre tudo isso. Naquele dia, quando vocês me virem ressuscitado, quando o apocalipse acontecer e vocês olharem para dentro de uma dimensão que vocês não conseguiram entender até agora, eu falo, e vocês não compreendem, vocês não internalizam. Isso seria Jesus dizendo aos discípulos, agora vocês vão entender e nem terão perguntas a fazer. A ressurreição responde tudo. Naquele dia, nada perguntareis, nada. O coração de vocês vai saber que aquilo que vocês ainda não sabem já está sabido por vocês, por isso vocês vão andar em paz e vão aprender enquanto vão e seguem no caminho. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo,
se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Aí Jesus diz, ao invés de perguntas, façam oração. Naquele dia, era para cortar aqui para vocês entenderem, naquele dia nada me perguntareis, e tudo que eu já respondi sobre como a ressurreição silencia todas as questões. Falei nesses 3 minutos anteriores. E aí ele diz, ao invés de questões, façam orações. Porque as questões podem encontrar os limites cognitivos estabelecidos pela finitude cerebral de vocês. Mas a oração vai mergulhar vocês no mundo de intuições que estão para além das lógicas e das cerebrações. E mais uma outra coisa. A oração vai trazer vínculo dialogal entre vocês e Deus. Vocês e meu Pai, vocês e eu. E aí vocês vão ver que até aqui vocês não fizeram uma única oração. Porque vocês estavam comigo dizendo, Ele é a resposta de tudo. Deixa Ele resolver. Mas quando eu for tirado, vocês vão ter que virar gente, vão ter que crescer, vão ter que amadurecer. Vão ter que viver comigo dentro de vocês. E aí vocês vão orar. Porque por enquanto, usando a linguagem de Jesus respondendo aos religiosos judeus, quando perguntaram, os teus discípulos não jejuam? Jesus disse, como é que eles podem jejuar agora se o noivo está presente, eles estão no meio da festa da graça do reino de Deus. Mas virá o tempo em que o noivo será tirado da visibilização deles. Nesses dias, jejuarão, orarão, buscarão. Então Jesus diz, a questão não é o que saber, a questão é ter a coragem de falar. Muito mais do que perguntar é dizer, eu preciso. Ou eu vejo, eu quero. Ou conforme a tua vontade, se isso vai me trazer bem, eu peço que tu derrames isso sobre mim, ou sobre ele, ou sobre eles, ou sobre nós. Até agora nada tem desorado em meu nome, com essa confiança de que eu sou o mediador, o intercessor. Sou eu mesmo que socorri vocês, dizendo, socorro, estamos naufragando. A mesma mão que levantou, a mesma voz que apaziguou ventos e ondas, a mesma voz que multiplicou aonde não havia, a mesma voz que transformou o que tinha faltado e sobrou, a mesma manifestação de pacificação que acalmou vocês no meio das tempestades do coração, vai estar presente habitando vocês. E essa paz silencia perguntas, e essa ressurreição que vence a morte apazigua definitivamente o coração. Aí vocês vão aprender a não questionar, mas a orar. Vocês vão trocar a teologia de cerebração pela relação com Deus por meio dos segredos da oração no coração, o que vai não apenas encher vocês de paz, mas de alegria. A intenção dele é essa, é que a oração seja respondida. A oração não é uma coisa para a gente fazer, virar as costas e ir embora. Eu não fico pedindo muitas coisas, eu peço muito pouco, mas o que eu peço, eu recebo. Porque eu também não peço idiotice. A mente de Cristo me habita. Eu sei
o que eu posso pedir a Deus, sem ser idiotice, bobeira, blasfêmia, cada vez eu sei mais. Quando eu era muito mais jovem, é que nos arrobos da minha fé, ainda infantil e imatura, por mais que as pessoas me considerassem super cheio de conhecimento, de sabedoria e de inteligência, o tempo vai mostrando que, por mais que você seja instruído, tem coisas que não substituem jamais um dia depois do outro, na experiência crescente do amadurecimento em sabedoria, confiança, fé e descanso. Mas o objetivo é uma pacificação que seja instilada em nós. Um espírito de oração calmo, colocado como confiança certa em nós. E uma alegria que emana das regiões celestiais e que entra em ebuliência dentro de mim como o borbulhar de fontes vivas, brotando da eternidade do meu coração. E aí Jesus diz: façam isso, peçam e recebereis. Vocês vão receber. E a alegria de vocês vai ser completa. Vocês nunca tiveram nenhuma alegria até agora. Vocês vão ter uma alegria que vai se instalar praticamente com um âmago de sobrenaturalidade, um carnegão de sobrenaturalidade, de eternidade plantada no cerne do ser de vocês, quando vocês virem a ressurreição, constatarem que a última das realidades humanas, implacável, a saber, a morte, foi rasgada e lacerada de dentro para fora pela ressurreição do Cristo eterno. Isso pacifica, isso responde o irrespondível, isso silencia o que a gente nem formulou de questão, pacifica e não emburrece o coração, faz você continuar pensando, crescendo, 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 não propulsionado pela dúvida, mas de fé em fé, de glória em glória, de certeza em certeza, de percepções em percepções. Você não tem que fazer mergulhos pelo inferno para ser salvo todo dia outra vez e se agarrar numa esperança de dizer, melhorei. Não. Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Isso é vida em abundância. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Não é pedir carro, Mercedes, pedir Jaguar, pedir BMW, pedir nada contra. São ótimas máquinas. Ótimas máquinas. Morar numa casa modestamente confortável, enquanto isso não é o tudo da sua vida, e você reserva meios, recursos para ajudar a quem não tem o que você tem, não sabe o que você sabe, jamais alcançará o que você alcançou, porque não tem nem os recursos, nem as capacidades, nem as competências, nem os meios para isso. Por isso, alguns alcançam mais para ajudar quem pode menos. Quando vocês entenderem isso e a oração de vocês tiver esse espírito, vocês vão pedir e vão receber. E vão ficar possuídos por uma alegria cuja completude transcende a toda e qualquer animação química, hormonal, alcoólica, ou de alterador de consciência, ou de ganho na loteria, ou de qualquer outra besteira que distrai vocês por enquanto. Nesse mundo de vaidades, vocês vão se distraindo, mas não é a alegria completa.
São alegrias que, se der tudo errado, acabam. Agora, essa alegria do coração, você caminha para a morte feliz. Você é maldito sem perder a paz. E uma alegria indizível que diz: meu Deus, ele não sabe o que faz. Porque você sabe de você em Deus. Viu, Clarinho? Você sabe de você em Deus. Por isso a sua alegria é completa em toda e qualquer situação ou circunstância. Dito isto, começa o verso 25 do capítulo 16 dizendo, palavras dele: estas coisas que eu acabei de falar, estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Mulher que está para dar à luz, na casa do meu pai há muitas moradas, algumas outras coisas abstratas, mas que vocês já têm capacidade de perceber. É só quererem. É só não se entregarem ao medo bloqueador. É só abrirem os olhos sem medo de enxergar. Mas até aqui, eu tenho tratado vocês como quem trata infantes. Parábola, ilustração, um pai tinha 2 filhos, um homem tinha uma fazenda, histórias, para ver se vocês entendem por comparação, por analogia, alguma coisa. Mas agora eu demando de vocês mais abstração, para que vocês não tenham um cérebro de pedra, vocês substituam o cérebro pela mente de Cristo. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora, todavia, quando não vos falarei mais por meio de comparações. Um semeador saiu a semear, uma semente caiu aqui, a outra ali, a outra acolá. Não, isso aí ainda é para facilitar profundamente a falta de compreensão, o infantilismo de vocês. É por isso que o Velho Testamento eterniza a infantilidade das pessoas, porque o cara passa o resto da vida aplaudindo Davi, que jogou uma pedra no Golias e venceu. Ah, Deus é mais forte, Alá é grande, seja lá o que seja, Jeová é poderoso, Jesus. Aí eu vejo um cara que vai e diz: olha só, eu visitei a tumba dos deuses hindus, e lá dizia que jaz os restos mortais disso. Eu visitei Meca, eu visitei não sei o que. Ele vai dizendo, e os restos mortais estão lá, e eu visitei Jerusalém, numa tumba falsa, inclusive na tumba do Jardim, que é uma Disneylândia, para a gente ver uma boa imagem de como poderia ter sido no primeiro século. Muito mais sofisticada, é claro, hoje em dia, do que era de fato no primeiro século. Aí o cara vai lá, nem sabe que aquilo ali é uma tumba de 6 outros sarcófagos ali dentro da rocha, e que aquilo ali é dos dias do rei Salomão, não tem nada a ver com José de Arimateia, não era uma tumba rocha, era só. E nem aquele Gólgota é o Gólgota, por isso que o nome é Gólgota de Gordon, porque foi achado quando desenterraram aquela área da cidade no século XIX para fazer extensão de algumas outras coisas. Inclusive, ali tem uma rodoviária, já tem muitas décadas que tem. Foi na tentativa da limpeza que apareceu aquele maciço rochoso com aquelas caveiras. Aí o Gordon, que era crente inglês, olhou e falou: achamos o Gólgota, e aqui cavou do lado, aqui tem um jardim também, achamos! Aí isso virou uma vitória protestante anglicana sobre o catolicismo, dono do Santo Sepulcro, desde Helena, mãe do imperador Constantino, essa guerrinha idiótica. De gente que não passa de historinhas, eles só vivem de comparar uma coisa com a outra. Me mostra aí para ver quem é que tem o maior. É tudo coisa de menos do que de adolescente.
Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras, mas vem a hora quando não vos falarei mais por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do meu Pai. Meu Deus, mais do que ele já tinha falado, eu e o Pai somos um, quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, Filipe, mostra-nos o Pai, não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos tenho dito não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Meu Deus, nada podia ter sido mais explícito do que isso, mas não era o bastante ainda. Eles continuam ainda achando que Jesus está tentando complicar. Mesmo quando ele busca facilitar ao máximo, o bloqueio na cabeça humana é horrível. E entender a linguagem de Jesus é difícil para quem não tem percepção, intuição e sentido espiritual. Foi o que Jesus disse aqui em João 8, falando aos teólogos, religiosos, escribas e várias autoridades judaicas e do povo da religião também, em Jerusalém. Quando ele diz perplexo, por que vocês não conseguem compreender a minha linguagem? Eu estou falando aramaico, vocês falam aramaico, a língua corrente é aramaico, a gente só conversa em aramaico. E eu falo, mas vocês não entendem. Porque não é uma questão de códigos linguísticos, é uma questão de percepção espiritual que está para além da plataforma mental. A gente tem que buscar luz e arejar os sentidos e permitir que esse entendimento nos invada, nos pervada, nos possua, nos habite. Ele diz, vai chegar a hora em que eu vou ser mais explícito do que jamais fui. Quando eu ressuscitar, vocês vão ter também a capacidade de compreender infinitamente mais. Por enquanto, o teto de vocês é a morte. Viu, Clarinha? Por enquanto, o teto de vocês é a morte. Quando vocês, todavia, me virem ressuscitado, o teto da morte vai ser tirado e a mente de vocês vai ficar aberta. A ressurreição abre a compreensão, o entendimento. Então ele prossegue e diz, naquele dia, quando o teto da morte for tirado de vocês, quando a morte deixar de ser o último dogma da mente de vocês, naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que tendes me amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia agora deixo o mundo e vou para o Pai. Ai, ai, ai. Compreenderam? Não. Olha só como não compreenderam ainda. O verso 29 diz assim, disseram os seus discípulos, parece assim que foi quase um jogral, que falaram unanimemente, disseram juntos os seus discípulos, ouça isso coletivamente, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas. Meu Deus, que retardo! E não precisas de que alguém te pergunte. Ele nunca precisou que ninguém perguntasse nada. Vocês perguntavam porque o bloqueio é grande. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Por isso ainda dão uma razão fajuta. Igualzinho lá em João 8, aquele grupo que ouviu Jesus fazer um discurso, igualzinho aos milhares que ele tinha feito em Jerusalém. Ele tinha feito aquilo mesmo durante todo o curso da sua vida. Agora ali em Jerusalém ele repetiu a mesma coisa, foi enviado pelo Pai, tal.
Aí os judeus que estavam ali, tudo membro de sinagoga, agora nós cremos que tu viestes, agora cremos em ti. Aí Jesus diz, vós credes em mim? Em verdade eu vos digo, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o mesmo grupo que tinha acabado de dizer que cria, lê em João 8, já quis matá-lo, apedrejá-lo e destruir os que creram. Porque disseram, nós não somos escravos, nós somos membros de uma categoria superior. E esquecem de tudo, crente esquece de tudo. Tinham sido escravos no Egito 430 anos, viveram em escravidão, foram escravos de Babilônia, escravos medos persas, escravos dos imperadores persas, escravos dos gregos, escravos dos romanos, escravos sob dominação. Nós não. E você está nos chamando de escravos do pecado? Jesus disse, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí quiseram matá-lo, depois de terem dito que criam nele. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Agora, todos juntos, no jogral confessional, disseram, nós cremos que tu sabes todas as coisas. Como se Jesus precisasse de perguntas para dizer o que dizia. As perguntas só o desviavam daquilo que ele estava falando, tinha que fazer uma volta para outra vez pegar os meninos e conduzi-los na direção certa. Porque é sempre chute para fora do estádio, tem que pegar a bola. Se fosse no Maracanã, você tinha que pegar a bola do outro lado do trilho da estrada de ferro, na Mangueira. Para tão distante que chutam sempre. Agora nós vemos. Respondeu-lhes Jesus, credes agora? É uma pergunta que você tem que ouvir com aquela ironia de um pai ou de um irmão muito mais velho, sensato, sábio, que vem tentando enfiar coisas boas na cabeça das pessoas e não consegue. Credes agora? Tipo, cara, não é possível, só agora. Aí ele diz, nem agora vocês creem. O que vocês estão dizendo que agora creem, eu digo a vocês que isso que vocês chamam de agora cremos, não aguenta um tranco. Não aguenta um solavanco. Como a maioria daqueles que dizem que creem, não aguentam um solavanco. Um filho morre, o indivíduo perde a fé. Se forem 2, ele fica ateu. Se forem 3, ele vai trabalhar o resto da vida contra Deus. Antes ele era um cara que dizia que cria. Nunca creu, nunca entendeu, nunca discerniu. É tudo na epiderme. Não passa de interesses fraternos. Você diz que ama a Deus porque gosta do grupo, do clube, da torcida religiosa organizada que você frequenta, porque você é um carente, uma carente, sente falta daquela gente o tempo todo, de ter alguém que valide você sem perguntar, mesmo nos maiores absurdos que você diga. O cara diz amém, aleluia, glória a Deus, vamos em frente, irmão. Aí lá vai você achando que crê nada, não entendeu nada, ninguém crê, sem que tenha de fato minimamente entendido a vitória da ressurreição sobre a morte. Antes disso, você tem superficialidades de crença, mas não tem o âmago da fé em Cristo Jesus plantado em você pela convicção inarrancável do Espírito Santo de dentro do seu ser. Credes agora? É a pergunta de Jesus. Aí ele diz, vocês não aguentam um tranco. Olha só, prestem atenção. Prestem atenção. Eis que vem a hora, e já é chegada. Aqui, daqui a alguns minutos, vocês vão ver se creem ou não creem. Vocês vão
entender o que eu significo para vocês até aqui, embora vocês achem que atingiram uma percepção extraordinária, vocês são gente da superfície. A raiz do Evangelho ainda não teve chance de se embrenhar no subterrâneo, nos aquíferos profundos do Espírito em vocês. Não. Vocês não creem? E eu digo o seguinte, logo, logo vocês vão saber por que eu estou dizendo que nenhum de vocês crê. Aqui nessa sala fechada, com esse pão, esse vinho, essa conversa, vocês já estão em crise porque eu vou dizendo que vou partir. Estou dando todas as razões para dizer como vai ser melhor, como eu saio do lado de fora para viver do lado de dentro em vocês. Mas vocês ainda estão assim, em nostalgia perplexa. Agora que eu falei isso, vocês dizem, até que enfim, depois de 3 anos e meio, tu falaste o suficiente para a gente crer. Ai, Jesus diz, vocês acham que creram? Ainda vai passar um tsunami embaixo dessa ponte e vocês vão ver. Vocês não têm âncora. Vocês não estão ancorados nos céus. Porque para resistir os tsunamis desse mundo, a gente precisa ter a âncora da vida nos céus. Preste atenção, para resistir os tsunamis desse mundo, a gente tem que ter a vida em fé, ancorada nos céus, em Cristo Jesus, no trono da graça, na vitória da ressurreição. Entendeu? Me diga se entendeu ou não. Aí ele diz, eis que vem a hora, e já é chegada. A moçada já está vindo de lá para cá. Em que sereis dispersos. Dispersos. Cada um vai correr para um lado. Como vai acontecer aqui no Brasil, daqui a mais 10, 15 anos, quando os donos dessas igrejas que vocês frequentam, e que são os senhores, os exatores da senzala espiritual na qual vocês vivem, enquanto eles habitam a casa grande como senhores de almas, eles vão morrer. E isso tudo que está aí vai esfacelar-se. E vocês que já não têm fé mesmo hoje, não sabem nem o que é a fé, não sabem nem o que é o Evangelho, não compreenderam nem quem é Jesus. E vivem de historinhas do Velho Testamento. E gostam de trombetinha, de Jericó, só dessas historinhas. Não tem nada para dentro, é tudo um Deus para fora. Parece um Deus da mitologia grega. Eu ouço as confissões de fé da maioria dos que falam por aí, parece que eles estão falando de Zeus, de Apolo, de Poseidon, de alguma coisa assim. São seres poderosos do lado de fora vindo em socorro. No Evangelho é Cristo em mim, a força e a esperança da glória. É tudo diferente. Aí vem Jesus e diz, essa hora já chegou em que vós sereis dispersos. Dispersos. Cada um para sua casa. Cada um para debaixo da cama. Todo mundo se escondendo, todo mundo com vergonha alheia e com vergonha de si mesmo. E vocês todos me deixarão só. Me deixarão só. Hoje Jesus já anda só, quando comparado à multidão de pseudodiscípulos seguindo os deuses deste mundo. E ele bate na porta como em Laodiceia, dizendo, eu estou do lado de fora, não tem mais ninguém aí com fé?
e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. O ideal de Cristo Jesus é que eu cresça, cresça, cresça. E a fé se enraize em mim com tanta profundidade, segundo o Evangelho, que eu possa, em razão de tudo e qualquer coisa, dizer: contudo, não estou só. Se eu ficar viúvo, se eu perder todos os filhos e netos, se eu não tiver mais para onde ir, se eu não tiver mais amigo nenhum, o objetivo do aprofundamento e da elevação dessa consciência é me fazer dizer, em qualquer circunstância: contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Porque o Pai está comigo. Porque o Pai está comigo. Aí ele conclui, preste atenção: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Na hora que tudo fica horroroso, porque eu disse antes, eu espero que vocês lembrem para sempre. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, a minha paz. No mundo é a lição que vocês não podem esquecer. Não é teologia do domínio, isso tudo é mentira de Satanás, da grande Babilônia americana, das igrejas que se tornaram sinagoga de Satanás, tanto lá quanto no mundo inteiro, que vieram com essa teologia do tudo isso eu te darei se prostrado me adorares, nós receberemos poder para dominar o mundo. Isso é teologia do inferno, isso é satanologia infernosa, que vocês proclamam em nome de um pseudo-Jesus, que parece mais um Gengis Khan, um ser abjeto. Mas eu quero que vocês aprendam a ter essa paz que vence qualquer contudo, todos os contudos contra tudo em vocês. Todavia a paz é prevalente. No mundo passais por aflições. Não deu para aprender ainda que ninguém escapa. Ninguém escapa de aflições. Tem gente que melhora com a aflição, que se fortalece com a aflição, que se aprofunda com a aflição, que desenvolve o espírito com a aflição, que ganha sensibilidade com a aflição, que ganha sabedoria, inteligência espiritual, aprofunda a fé, se torna mais resistente, perseverante, inatravessavelmente inabalável com a aflição. Como diz Paulo em Romanos, no capítulo 5, quando ele diz que justificados por causa da nossa fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele prossegue dizendo: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Em segundo lugar, ele diz: e gloriamo-nos também até nas próprias tribulações, nas próprias aflições, sabendo que a aflição produz perseverança, perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. E quando a gente anda nesse caminho, a gente fica para além da dúvida, da confusão, da fragilidade abalável. Gloriemo-nos nas próprias tribulações, sabendo que ela melhora a gente quando a gente olha para ela bem. Tem gente que, quando passa pela aflição, blasfema, odeia, descrê de tudo, se torna antagonista de toda esperança. Mas isso é um tipo de gente que nunca conheceu Deus mesmo. Eles viviam só de verniz,
eram sepulcros caiados, pintados por fora. Nunca houve ressurreição brotando da tumba dos seus corações, nunca. Aí eles se escandalizam e Jesus está dizendo: eu estou dizendo essas coisas para que quando acontecer, vocês não fiquem doidos. Vocês tenham paz em mim, porque o que vem é brabo. No mundo, no meio da sociedade humana, por causa do sistema da perversidade que controla o planeta, das injustiças e iniquidades e dos senhores dos poderes perversos da morte, da maldade, da tortura, da escassez, da fome, que são os dominadores deste mundo tenebroso e que estão presentes carregando coroas reais ou pretendendo tê-las e ameaçando os mais fracos nesse mundo. Sempre foi assim, sempre será assim. Tereis aflições por várias razões, seja porque vocês sejam atingidos ou seja porque vocês apenas assistem o inassistivelmente horroroso e o coração fica deprimido e aflito. No mundo passais. A palavra é passais. O pressuposto é que a gente atravessa. Passa, atravessa. Eu tenho tribulações, mas em Cristo eu passo. Você tem, mas em Cristo você passa. Atravessa. Chega do outro lado. No mundo passais por aflições, e elas são recorrentes, elas vêm com caras diferentes. Vêm a nós ou vêm à vida daqueles que a gente ama, ou atingem a sociedade quando a gente é sensível, a gente sofre igualmente, atingem o planeta, e quem tem uma mente cósmica sente as dores e os gemidos da criação, todo tipo de aflição, mas tem de bom ânimo. Não se rendam, não se entreguem, não cruzem os braços. Não desistam. Sob hipótese nenhuma, imaginem o bem. Vençam o mal com o bem, vão praticando o bem. Não se cansem de fazer o bem a todos os seres humanos. Tanto mais quanto vocês vejam que os dias ruins estejam se aproximando, sejam prolíferos na prática do bem. No mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Olhem para mim. Eu venci o mundo. E ele não tinha ainda ressuscitado de entre os mortos, mas falava como quem já havia ressuscitado, porque a ressurreição nele já era um fato real. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele não diz, eu serei a ressurreição e a vida depois que eu ressuscitar de entre os mortos. Ele diz, antes de levantar a Lázaro da tumba, morto há 4 dias, putrefato, mal cheiroso, horroroso, ele diz às irmãs dele e aos circunstantes, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá eternamente. Ele é a ressurreição. Por isso ele ressuscitou, porque ele é a ressurreição. Tem de bom ânimo, portanto, porque eu venci o mundo, e a vitória sobre o mundo não é tomar o poder, não é ocupar a Casa Branca, a Casa Preta, a Casa Rosada, o Planalto, nem nada disso, nem o Olimpo. É permitir a entronização de Cristo em vocês, é terem uma paz que excede a todo entendimento, é andarem com essa inabalabilidade, pacificada. Isso é vencer o mundo. É poder enfrentar o planeta todo no seu antagonismo, continuar olhando em frente e vendo que nós somos filhos do inapagável, da invencibilidade do amor que é mais forte do que a morte. Eu sou filho da invencibilidade da ressurreição.
E você também. É o que Jesus está inoculando no coração deles, embora eles digam que compreendam sem terem compreendido mesmo ainda nada. Jesus, eu te peço que essa palavra singela, que faz parte do meu ser todo dia, por isso que eu vivo, porque tu vives, eu aprendi a viver. Estou todo dia aprendendo a viver e a viver e a viver, mas vivo, vivendo em Cristo Jesus. Permite que outros se apropriem dessa consciência, dessa fé e dessa experiência em fé. Existencialize e entronize o trono do teu poder no nosso coração, com a paz que excede a todo entendimento, com o cetro da verdade e com essa alegria de inabalabilidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. E que Deus nos abençoe. Você está vendo passar aí um Pix? Amanhã a gente continua aqui, tá? Isso. Antes de qualquer coisa, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, aperte o sininho, deixe o seu like, porque é só assim que o algoritmo entende as coisas. E eu quero aqui agradecer a vocês que têm feito contribuições aqui no meu Pix da Adriana, que está passando aí CPF, que a gente botou aí por causa da insistência de muitos amigos queridos que diziam a gente quer ajudar. Aí tem gente muito firme e regular, como o Denberg Nóbrega da Silva, que colabora sempre, toda semana. Felipe da Silva Santos, generoso Felipe, muito generoso. O Eduardo Percu Martins, muito obrigado, Eduardo, você é muito carinhoso, generoso. O Alex RP dos Santos Consultoria, muito cheio de graça nas contribuições dele. A Vanusa Gondim de Assis, regularíssima, carinhosa, obrigado. A Cíntia Fernanda da Fonseca Silva, obrigado, Cíntia. Carlos Giovanni Oliveira da Silva, muito obrigado, meu filho. O Ricardo Fernandes Dias de Jesus, brigadão, filhão. Ele mandou uma, depois, eu acho que no dia seguinte mandou outra. Muito obrigado, meu querido. Mandou outra de novo. Mandou várias em sequência. Deus te abençoe, viu, querido? Um beijo para vocês todos. Amanhã a gente volta aqui com vocês, na mesma hora, na mesma sequência. Que nós já estamos para terminar. Eu creio que até o final dessa semana eu volto para Mateus para a gente concluir a nossa exposição, que já está chegando a 2 anos e 11 meses, expondo Mateus. E eu sei que vai chegar o dia em que isso vai ser infinitamente mais necessário do que você supõe que seja no dia de hoje. E mais do que isso, tem também outros Pix passando aí de CPF, CNPJ, desculpa, é o CNPJ, é pessoa jurídica. Esse aí é para o sustento do meu ministério, porque você vê, eu estendo a mão aqui porque alguém me passou um telefone para eu ver. Não faço nada só. E não são 2 pessoas, nem 3, nem 4, nem 5, nem 10, nem 20, tem que ser mais. Nem 30, tem que ser mais. Para os voluntários generosos, meu Deus, como casal de filhos do coração, lá na Flórida, queridos, me ajudando, botando tudo em inglês, com muita arte, como os meus amigos Lácio e Bárbara, que há 45 anos estão firmes comigo em tudo que eu faço.
como essa querida da Alemanha que está botando legenda em tudo meu, distribuindo em alemão com uma grande quantidade de pessoas, especialmente da fé muçulmana, islâmica, me assistindo com muito bom grado e de muito bom coração, porque não sentem ofensa contra eles em modo algum. Ao contrário, a reação deles é dizendo: meu Deus, quanto amor, sobriedade, sabedoria e paz é que a gente tem recebido. Todos vocês contribuam e ajudem. Para quem quer mais modos de contribuição, é só escrever caiofab.com.br e apertar no Enter. E aí você cai dentro do meu blog ali em cima, contribuição. Olha, primeiro link aqui, tá ali branquinho, clicou, entrou, tem 2 bancos. Tem o Santander e o Banco do Brasil com devidas contas e CNPJs respectivos para você que gosta e prefere fazer transferência bancária. Tem mais opções de contribuição. Passa daí, de novo, os mesmos bancos, mesma coisa. Embaixo tem cartões de crédito, que todo mundo está cansado de saber como usa. PagSeguro, que também está aí disponível há tantos anos, todo mundo já aprendeu. E tem o PayPal, para quem está no exterior. Você que mora fora do Brasil, diz: eu queria ajudar você, o PayPal está aí para você ajudar. Pode mandar, cai aqui. É o Edivaldo que trabalha comigo, que paga essas coisas todas das nossas operações locais, de tudo isso e dos que funcionam com a gente aqui, dos equipamentos que são trocados, de tudo que tem que ser objeto de manutenção e gente que precisa ser honrada na dignidade do seu trabalho. E Deus nos abençoe. Não se esqueçam dos meus cursos. caiofabio.com.br/cursos. Agora Enter. Você chega aí nesses banners. Atrás de cada banner tem um vídeo meu explicando o que eu entrego. Tá tudo aí para você. E tem um curso novo que eu estou oferecendo agora, que é o Poder dos Salmos, no mesmo endereço do caiofab.com.br/cursos. Você pode dizer: eu quero o curso novo do Caio, o Poder dos Salmos, e pegar o seu. São 18 minutos todos os dias para você ouvir, ver se puder ver e ouvir se só puder ouvir. Tá aí para você, no ônibus, no trem, no avião, andando a pé, em qualquer lugar, em qualquer esquina, em qualquer canto. É de uma acessibilidade absoluta e o benefício você mesmo, você mesma é que poderão me dizer. Tudo agora só depende de você. Que Deus te abençoe. Com a graça de Deus eu volto no dia de amanhã. Agora eu vou entrar, vou comer uma comidinha ali com a minha mulher e com uma das nossas filhas que estão aqui para almoçar com a gente. Um beijo em nome de Jesus. Amém, amém e amém.